Olá, tudo bem? Seguimos aqui com um estudo, né? Bate-papo, leitura, tudo misturado do livro Brasil, Uma Trilha para o Paraíso. Página 14. Ontem eu falei sobre a questão das pedras na cultura, né? O histórico aí, a gente olhando para trás, os ancestrais, porque eles colocavam pedras, para que utilizavam isso, né? Os menires, né? Os monólitos de pedra, a exemplo Stonehenge, falamos isso ontem. Então, eu quero continuar aqui pegando, né? Já falamos isso, então, né? Só para a gente trazer essa energia ancestral, tentar entender por que eles faziam isso e o que simbolizaria para nós hoje, né? Nós fazendo essa questão das pedras de acupuntura, o que que isso traz de benéfico para nós? O que que a gente pode raciocinar a respeito disso? Eu até digo assim, raciocinar, já para já emendar com essa história aqui que é a continuação, porque ficou muito assim a questão de acreditar em outras camadas, além da terceira dimensão, camadas que não enxergamos. Isso ficou uma coisa muito conto de fadas. Então, quando a gente fala, anjos, a história de criança, né? Você acredita em anjo ainda, como se anjo fosse igual Papai Noel. Às vezes a gente até fala anjo da guarda, reza pro anjo da guarda, mas com aquela coisa sem entender exatamente. E se a gente olha, né, falando da paisagem da natureza, que tem todas essas camadas energéticas, a pedra de acupuntura ali, que vai atuar, né, de uma forma semelhante ao que atuaria no nosso corpo, e coisas que nós já falamos, devas, seres elementares, duendes, fadas, né? A gente leva isso um pouco assim para o esotérico, para o mundo, né, assim, de historinha infantil. Só que o correto é que a gente possa até olhar para isso de uma forma mais quântica, por exemplo, né? Se a gente olha algumas teorias que existem, teorias das cordas, buracos de minhoca, né? Estudos profundos que tem que falam sobre a multidimensionalidade da Terra, eles trazem essas possibilidades de seres, energias que habitam camadas que nós não temos acesso com os nossos olhos. Então, se a gente olhar para isso, para de ser história em quadrinho. Então, essa é toda a questão que pessoas como Marco Pogatnik tentam trazer, que a gente entenda a geografia de uma forma mais abrangente. Isso é uma frase dele de um outro livro, onde ele fala dos seres elementares. E o que é essa forma mais abrangente? Conseguir ter esse olhar para coisas que a gente não enxerga, né? Então aqui ele fala isso, que a gente não enxerga, mas que tem uma interligação com a nossa vida, que impacta a nossa vida, seja positivamente ou não. Então ele fala que ele conta também com a ajuda das duas filhas, Anna Pogatnik e Arja Miska, que elas recebem mensagem do mundo dos anjos. Ambas já colaboraram em diferentes projetos meus e têm livros publicados. O que quero dizer com a expressão mundo dos anjos? Certamente não imagino criancinhas com asas como as que conhecemos das imagens das igrejas. Com o mundo dos anjos, refiro-me à consciência universal que contém armazenada em si toda a memória cósmica, com os seus incontestáveis sistemas estelares e formas de evolução. A sabedoria da eternidade e outras virtudes divinas são personificadas pelo mundo dos anjos e transmitidas por eles àqueles que anseiam por elas. O mundo dos anjos representa a consciência universal que penetra cada átomo, cada ser vivo, inclusive o homem, mantendo-os ligados à esfera divina do ser. Se o ser humano é parte dessa consciência universal, podemos, consequentemente, colher dela conhecimento e informação. E isso ocorre constantemente, só que a fonte da qual colhemos não nos é consciente. Habitualmente, isso acontece através de sonhos ou intuições,
que repentinamente fulguram na nossa consciência. Em cada época e em todas as culturas sempre existiram pessoas capazes de se comunicarem conscientemente com essa fonte de conhecimento universal e dela colher informações. Minhas 2 filhas pertencem a esse grupo de pessoas e sinto-me feliz por obter através delas informações oriundas deste celeiro da consciência universal, que é o mundo dos anjos, e que me permitem iniciar com total segurança a obra de cura da Terra. Eu quis ler esse trecho, apesar de ser um trecho um pouquinho longo, porque ele é riquíssimo. Então ele traz uma profundidade, né, chamando esse mundo angelical de celeiro de informação divina e dando esse esclarecimento que o tempo inteiro nós acessamos isso sem termos consciência, a maior parte do tempo. Isso vem para nós como criatividade, como intuição. Então, muito disso é para ajudar as questões que ocorrem na Terra, para ajudar a nossa vida, para ajudar a vida das outras pessoas. Então, que a gente possa ir entendendo isso, né? Às vezes entender é difícil, porque o entender a nossa mente, que está na terceira dimensão, é muito complexo, mas talvez que a gente possa sentir, aceitar que existe e sentir, né? Perceber nas pequenas coisas, perceber sinais, que nós já falamos muito aí de sinais em outros vídeos. Então, ficamos por aqui hoje e que a gente possa ter atenção, ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, que estamos rodeados dessas energias que estão em outras dimensões, mas que estão conectados conosco, e que a gente possa estar em vibração, estar em sintonia com esses seres de luz para captar essas informações, para que a gente possa servir também de canal para ajuda para a Terra e para a humanidade, para todos os reinos. Gratidão pelo seu tempo.